Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Comissão de Direitos Humanos e Minorias começa as atividades deste ano ouvindo representações da sociedade civil, movimentos sociais e agentes públicos com atuação em direitos humanos. Temas como sistema prisional, povos indígenas, questão agrária, LGBT, jovens negros e pobres da periferia assassinados estão entre os grandes desafios a serem debatidos. O entrevistado desta edição do Palavra Aberta é o presidente do colegiado, que é o deputado Paulão, do PT de Alagoas. O programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Paulão, essa comissão tem um leque de temas, para serem discutidos. Queria que o senhor falasse para a gente qual é a prioridade este ano. Primeiro, cumprimentar você, Regina, os telespectadores. Veja bem, a prioridade, na realidade, os temas são recorrentes. Mas diante da conjuntura que a gente está atravessando, principalmente recente, do segundo semestre do ano passado até agora, você verifica a retirada de direitos sociais, previdenciário, trabalhista, uma diminuição do Estado social. E aí você vai levantar temas que são recorrentes desde que a comissão foi criada em 95, a questão agrária. A questão da terra é um tema fortíssimo. Você atinge movimentos agrários, você atinge comunidades quilombolas, você atinge povos originários, povos indígenas, os atingidos por barragem. Você tem um fenômeno novo, mas não tão recente, que é essa característica urbana da violência, que inclusive já foi motivo de uma CPI, que eu fui integrante, que teve como presidente o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas, que foi a CPI da violência contra o jovem negro, Então, a gente percebe, principalmente nas grandes cidades, um corte definido, Primeiro, uma localidade geográfica, periferia, corte racial negro, faixa etária de 14 a 19, sexo masculino, condição social pobre, e você tem esse fenômeno novo que é a disputa do crack, Para você ter ideia, eu sou de Alagoas, Maceió é uma das cidades belas, inclusive disputada pelo turismo, mas durante 5 anos foi a mais violenta do Brasil. Você tem aquela orla de Maceió que você tem o IDH da Finlândia ou da Noruega. Na periferia você tem uma realidade que final de semana já ocorreu no passado 36 mortes entre uma sexta e uma segunda-feira. Então esse é fenômeno novo. Está cada vez ficando mais grave a situação do sistema prisional. Sim, que a comissão até no final do ano passado para cá tem feito diligências e tudo, O senhor vai dar continuidade a esse trabalho? Sem dúvida nenhuma. Eu quero, inclusive, agradecer a direção do partido, através do líder, o Carlos Aratini, que a gente foi aprovado por unanimidade, e enaltecer o trabalho do meu antecessor, Padre João, do PT de Minas, Paulo Pimenta, que tiveram, sem dúvida nenhuma, destacadas atuações. Então, a gente verifica que o tema do sistema prisional está agravando, tanto para os homens, em maior escala, também para as mulheres do presídio. E a gente verifica, claro que isso é uma responsabilidade maior do Estado brasileiro, porque quando você fica penado, o Estado que é a competência de cuidar de você. Então você paga uma pena quando você retira a liberdade. E a gente verifica que é um outro mundo, ou às vezes até um submundo. Então é necessário verificar que existem infrações de direitos humanos cotidianamente. E aí um dos poderes que a gente tem que dialogar para ter mais responsabilidade na celeridade processual é o Poder Judiciário. Uma boa parte do sistema prisional, além de você estar pagando pena por ter infrações estabelecidas por lei, muitas vezes o poder estatal, em tempo hábil, não faz executar a lei e você fica passando do período de prisão e isso cria revolta. Então, é um sistema muito forte que a gente tem que discutir. A outra questão tem destaque, violência contra as mulheres. É claro que ocorreram vários avanços, mas é um processo complicado, que você está atingindo lares, mas ainda continua com destaque esse processo da violência. Segmentos que continuam um nível de discriminação muito alto, segmento LGBT, inclusive no Nordeste, também na região Sudeste, você de vez em quando tem assassinatos devido a uma opção. E está aumentando agora
devido a ter esse clima recente, a intolerância religiosa, Sim. né? Muito grave, inclusive intolerância religiosa de um segmento de uma parte da população, principalmente escolas, né? nas escolas, Crianças, quando você tem uma opção da matriz africana. Aí você vai pegar as origens negros e pobres. Então, essa discussão cotidiana, porque você está tendo uma conjuntura internacional, principalmente americana, quando é verbalizada pelo presidente Trump, né, no sentido de ter esse fechamento em fronteiras, você discute na Europa, né, todo um processo relativo de exclusão dos imigrantes. Então, isso começa a contaminar uma parte, inclusive, dos meios de comunicação. A gente tem que ter um diálogo na perspectiva de não fomentar o ódio, a intolerância, né, com programas policiais que você tem uma discriminação também, porque você faz um recorte só para a comunidade pobre. Quem tem poder aquisitivo, sua imagem é preservada. Então, o cotidiano de uma comissão teremos muito desafio e com tempo exíguo, porque o papel da comissão, o seu mandato é de 1 ano. Agora, deputado, a comissão ela é muito forte nos debates. Queria saber também se tem algumas propostas que estão tramitando lá, que vão ter prioridade para votação neste ano. Veja bem, primeiro a comissão ela tem um papel, inclusive, vai realizar uma primeira audiência, onde você vai chamar atores políticos com muita experiência no papel de ouvi-lo. Essa metodologia é um pouco diferente, porque nessa casa a gente verbaliza muito os parlamentares e escuta pouco a sociedade civil. Então, a gente quer ouvir para atualizar, para ajudar o planejamento 2017. A outra questão são visitas. Então, todo dia você tem demandas individuais, até coletivas, de infrações, né, que atentam contra a dignidade da pessoa humana. Então, há a possibilidade de você fazer diligências nos estados, fazer o debate com os estados. A gente tem que estabelecer um ponto do ponto de vista legislativo, fazendo o levantamento que legislação tramita nessa casa, na perspectiva de ter celeridade em relação principalmente à proteção, né, do ser humano, da dignidade do ser humano, jovem, adolescente. E uma outra coisa que eu falava com você antes de começar o programa, eu percebo uma falta de interação, mesmo essa casa sendo bicameral, né, o Congresso, nós temos Comissão de Direitos Humanos aqui na Câmara e no Senado. É por isso que a gente teve a iniciativa de visitar a senadora Regina, do PT do Piauí, ela que também tem um desafio esse ano de ser presidente, no sentido de fazer atividades comuns. Eu vou citar o exemplo. O Senado tem um maior em relação à discussão dos povos indígenas, com programação definida. Então, não adianta inventar a roda, porque não a gente somar com o Senado, fazendo reuniões conjuntas, dando visibilidade, verificar que documentos comuns, fazer audiência, verificar, inclusive, fazer audiência no Supremo Tribunal Federal, a sua presidência, a ministra Carmen Lúcia, no sistema prisional, ela tem um papel singular, principalmente através do CNJ, quando você tem os apenados, que muitas vezes já passaram o seu tempo de pena, e eles continuam mofando nas prisões. Isso aí é uma afronta a direitos humanos também. E já tem alguma diligência prevista? O plano ainda não está pronto, Existe uma demanda forte do Movimento Sem Terra, o MST, através do deputado João Daniel, do PT de Sergipe, relativo a um fato que ocorreu em Sergipe. Claro que a gente vai tentar trabalhar, verificar o melhor caminho. E existe uma demanda reprimida, que o ano passado a comissão já visitou, que é uma violência que continua, que é a violência praticada contra os movimentos agrários em relação ao Estado do Paraná, né? Que envolve autoridades, inclusive policiais, envolve autoridades da segurança pública, e a gente tem que estar celeridade. Hoje mesmo, só para você ter ideia, recebemos uma comissão daquele acidente que chocou o mundo da Boate Kiss, né, lá em Santa Maria. E aí é uma situação delicada, porque no final do inquérito policial, a tipificação é de 4 pessoas, 2 músicos e só dos donos. E não houve responsabilidade para nenhum ente público. Ou seja, qual o papel do Estado nisso? Claro, qual o papel do né? município? Qual o papel do Corpo de Bombeiro? E a própria omissão do Ministério Público. Então, esse processo é grave, foi motivo, inclusive, de questionamento à ministra, né, Carmen Lúcia, porque tem que ser muito apurado, já que hoje
o atual prefeito, que foi naquele momento, foi omisso em relação à segurança de uma boate que estava interditada, hoje ele é o secretário de segurança no Rio Grande do Sul. E o promotor da época é o procurador-geral. Então, é necessário a gente trazer esse foro aqui para o campo federal. Então, tem várias demandas e a gente espera que nesse período curto, de uma forma coletiva, tivemos um destaque na eleição da deputada Érica Cocai, que é do PT do Distrito Federal, uma militante histórica, né, que vai contribuir. É uma comissão que você tem muito consenso, né? Eu acho que a correlação de força melhorou muito. O nível de tensionamento que ocorreu no passado, a gente espera que diminua. Claro que a contradição no campo das ideias é inerente à democracia, mas que a gente tem um ponto comum, base lá, a defesa da vida. Com certeza, deputado. Muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu agradeço. Eu conversei sobre as diretrizes da Comissão de Direitos Humanos e Minorias com o presidente do colegiado, que é o deputado Paulão, do PT de Alagoas. Assista esta e outras edições do Palavra Aberta em nosso site. É no câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.